Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver me vendo e me ouvindo. Feitos os cumprimentos iniciais, eu quero falar nesse vídeo para você sobre os efeitos e os significados dos próximos eclipses que a gente vai passar. Porque em março nós teremos dois eclipses, né? Um no dia 14 de março e outro eclipse no dia 29 de março. Os eclipses são assim, né? Eles acontecem num dia e 14 dias depois, 15 dias depois, a gente tem um segundo eclipse. E esse ciclo entre um eclipse e outro, que leva ali 2 semanas, né, no seu intervalo, a gente chama de temporada. Então a gente vai ter essa temporada agora em março e uma outra temporada acontecendo em setembro. Em especial, nessas 2 temporadas, elas vão acontecer em eixos diferentes, então elas vão acontecer em signos diferentes. E no seu mapa vão acontecer também em casas diferentes. Mas vamos lá, eu quero começar tudo muito simplesinho, muito básico, para quem nunca ouviu falar não ficar com medo, né? E também não se embananar muito na sua interpretação. Por quê? Porque os eclipses são fenômenos que acontecem rotineiramente, mas às vezes eles no começo, até a gente captar e entender os encaixes, a parte astronômica, os significados, né? A gente tem Rahu e Ketu, já tem 2 elementos que às vezes as pessoas nunca ouviram falar. Então a gente vai bem devagar, bem do comecinho, para você compreender e poder se planejar, né? E passa, que é o objetivo da astrologia, você se planejar um pouco melhor para o mês de março inteiro, praticamente. Astrologicamente, os eclipses têm uma representação muito específica no mapa natal. E eu vou falar que configuração é essa mais pra frente, porque eu não quero confundir a sua cabeça agora. Agora, eu quero que você crie uma imagem, né, na sua mente, uma imagem mental, que a gente tem um eclipse acontecendo no céu. E imagine que a gente tem um bebê nascendo aqui na Terra. O mapa dessa criança, né, que eu dou o exato momento que ela nasce, se ela nascer no exato momento do eclipse, o eclipse tem que estar representado nesse mapa de alguma forma. E é disso que eu vou falar daqui a pouco com você. Então guarda isso na sua mente, que o que acontece no céu tem uma configuração específica acontecendo no mapa também, que é o mapa desse dia, que é o mapa desse momento. Bom, dito isso, astronomicamente, o eclipse já é um pouco mais fácil de explicar. Por quê? Bom, primeiro, apesar dele ser um evento que a gente considera raro, porque o Sol nasce e se põe todos os dias, a Lua a cada 14, 15 dias está cheia ou está nova, a gente tem uma frequência maior de eventos e de ocorrências, né, sobre fenômenos do Sol e da Lua nesse sentido. E os eclipses acontecem em 2 temporadas por ano, então eles acabam sendo um pouco mais raros, mas é todo ano que acontece, né, isso é rotineiro, isso é cotidiano. Só e acontece em uma frequência um pouco menor. E astronomicamente também a gente tem um fato, né, que é muito visível, porque quando a gente tem um eclipse, mesmo que seja parcial, a gente tem uma diminuição da luz, né? E quando ele é total, então a gente tem um apagão total da luz, ou do Sol ou da Lua, então do brilho da Lua ou do brilho do Sol. Então, isso é muito visível. Eu até falei para vocês no vídeo passado sobre como que esse conhecimento, quando você sabia que em tal momento, em tal dia, ia ter um eclipse e que o Sol ia ficar por algum tempo totalmente apagado, ou que a Lua ia ficar totalmente sem brilho, né? De repente ela estava brilhando e de repente não está mais. E isso podia ser usado, claro, e foi usado, né, como um conhecimento em forma de uma arma, né? Uma arma para você poder, enfim, desarmar ou para você submeter, né, ou dominar algum povo. Bom, então é interessante da gente entender isso, porque a gente tem um efeito que é muito visível e um efeito que ele não é invisível, mas ele dá um pouco mais de trabalho para você identificar, que é o seu mapa natal. Bom, peguei aqui os brinquedinhos do Tofo, meu cachorrinho, para poder mostrar para você como é que é o alinhamento astronômico de um eclipse solar, que é o que vai acontecer no dia 29 de março. Então, essa bolinha vai ser o Sol. Então, eu tava vendo aqui como ela tá toda mordidinha. Bom, essa bolinha aqui vai ser a Terra. E meu fone bem branquinho vai ser a Lua, tá? Ele vai representar a Lua. Então, o alinhamento de um eclipse solar, astronomicamente, no céu, se dá assim. A gente tem um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, tá? Eles ficam bem alinhadinhos, eles não ficam assim tortinhos, tá? Lá no céu fica tudo muito perfeito. E o
que acontece? Vocês podem ver que a Lua está barrando a luz do Sol, né? E é por isso que a gente tem essa impressão de que o Sol se apagou, né? Porque depois essa configuração se desfaz e aí tudo volta ao normal. Então esse é o eclipse solar no dia 29 de março. Astrologicamente, a gente tem uma configuração também muito específica no mapa, que é quando a gente tem, primeiro, no eclipse solar, a gente tem uma lua nova e a presença de Rahu e de Ketu. Então, Rahu e Ketu não são planetas, né? Rahu e Ketu a gente vê na astrologia védica e são pontos virtuais, eles são cálculos matemáticos. Então, Rahu vai ser um posicionamento, vai ter um posicionamento, vai ser um ponto virtual que forma uma sombra, e Ketu vai ser uma outra sombra, um outro ponto virtual, uma outra intersecção, né? Eles vão estar sempre opostos a 180 graus, então sempre que a gente encontrar, por exemplo, Rahu em Touro a 3 graus de Touro, isso significa que automaticamente Ketu está a 3 graus de Escorpião. Se a gente tem Rahu a 10 graus de Aquário, a gente tem Ketu a 10 graus de Leão, tá? Isso é uma regra, né? Isso acontece sempre, sem exceção. Então, esse é o eclipse solar, e aí na nossa configuração astrológica, a gente tem uma lua nova, então a gente tem um encontro do Sol com a Lua, né, no exato grau, formando essa lua nova, e mais a presença de Rahu ou de Ketu, a proximidade de Rahu ou de Ketu. Não necessariamente é sempre de Rahu, não necessariamente é sempre de Ketu. Pode ser de um ou pode ser de outro, e ainda assim, sendo essa lua nova, ele vai configurar vai configurar um eclipse solar. Continuando aqui a nossa brincadeira sobre a parte astronômica dos eclipses, agora eu vou mostrar para você com as bolinhas como é que se dá no céu, astronomicamente, um eclipse lunar, que é o que vai acontecer no dia 14 de março, do dia 13 para o dia 14. Então aqui continua sendo Sol, aqui continua sendo a Terra e aqui continua sendo a Lua, tá bom? Então Sol, Lua, e a gente tem um eclipse que é lunar e a Terra fica entre o Sol e a Lua, né? A bolinha cor-de-rosa é a Terra, que fica entre o Sol, que é a bolinha azul, e o meu fone, que fica representando a Lua. Então, a Terra estando aqui, ela é quem vai formar uma sombra sobre a Lua. E aí a gente momentaneamente vai ter, então, uma lua cheia acontecendo, a lua muito brilhante, vocês já sabem que a lua brilha bastante, né, quando tá nessa fase cheia. E aí, quando a gente tem esse alinhamento exato, que é perfeitinho no céu, né, não é igual como tá aqui, então, a nossa Terra, né, a Terra vai jogar uma sombra na lua, né? Porque a luz da lua, a lua não tem brilho próprio, né? A lua, ela só reflete a luz do Sol. E quando a Terra se coloca entre o Sol e a lua, essa luz do Sol não chega até a lua e a lua não consegue refletir essa luz. Depois tudo se desfaz e a vida volta ao normal também. Bom, esse é o eclipse lunar que vai acontecer no dia 14 de março. Do dia 13 para o dia 14, né? Então é bem interessante porque vai ser visível aqui nas Américas, em parte da Europa Ocidental e na África Ocidental também. Então nessa região, né? A gente faz um mapa mental aqui, é mais ou menos nessa região. E aí a gente vai ter uma lua brilhando no céu na madrugada do dia 13 para o dia 14. E aí, de repente, a gente vai ver um apagão. Essa luz da lua, ela vai se apagar. Bom, astrologicamente no mapa, a gente vai ter que ter uma lua cheia. Então, o Sol em oposição à lua dentro do mapa. Esse eclipse lunar do dia 14 de março, especificamente, a gente vai ter Ketu junto com a lua e Rahu junto com o Sol, tá? Então, a gente tem uma lua cheia, Sol em oposição com a Lua, e Ketu influenciando a Lua, e Rahu influenciando o Sol, e assim a gente tem esse alinhamento perfeito que cria o nosso eclipse. A gente pode fazer algumas interpretações gerais dos eclipses, mas antes disso, eu quero falar para você que o seu mapa natal, ele tem uma preponderância muito maior de tudo aquilo que eu vou falar para você agora.
porque ele tem configurações muito específicas. Não é que vai mudar o eclipse, não é isso. Mas é que o estado do Sol, o estado da Lua, o estado de Rahu e de Ketu, né? O signo, a casa, o mapa inteiro, ele funciona de uma forma muito harmônica, né? Até mesmo na sua desarmonia, ainda é uma desarmonia harmônica. Segue uma regra, segue um ciclo. Então, e esse ciclo, cada um tem no mapa de uma forma muito específica e muito bonita. Então, mas eu vou falar para você significados gerais dos eclipses. Quando a gente tem um eclipse solar, que é do dia 29 de março, a gente vai ter a luz do Sol sendo bloqueada. E aí a gente pode fazer algumas alusões aqui. O Sol, que representa a nossa alma, também representa o nosso ego, né? A gente vê que um dos significados do Sol é uma regência do ego, né? É quando a gente tem uma sensação não, a gente tem um movimento, uma postura em que a gente às vezes pode ser egocêntrico demais, porque é assim que funciona no sistema solar. O Sol tá ali, tá todo mundo girando em torno do Sol, e às vezes a gente tem a impressão que tá todo mundo girando em torno da gente, que tá tudo girando em torno do nosso umbigo, e tem essa impressão então de que a gente é o Sol. E na verdade esse é o nosso ego, todo mundo tem um ego, ninguém escapa disso. Mas ao mesmo tempo o Sol também representa a alma, representa o Atma, né? Ele é o Atma Karaka, ele é o significador de alma, significado do propósito maior, das missões, dos valores de vida. Que é como uma regência de um rei, né? Que quando ele é um bom rei, ele consegue ser justo para muitas pessoas, né? E, enfim, vidas dependem dele. Então, a gente tem essas duas facetas quando a gente fala sobre o Sol. E a gente vai ter a luz do Sol sendo bloqueada por Rahu durante o eclipse solar. Então, a gente tem essas duas facetas do Sol. E aí, cada um vai ter, por isso que eu falei que no mapa, ele vai ter especificamente informações muito detalhadas sobre como é que está esse Sol no seu mapa, né? Como é que está ele nos divisionais, enfim. E quando a gente tem, então, Rahu bloqueando a luz desse Sol, a gente tem Rahu bloqueando os temas que esse Sol representa na sua vida. Para todo mundo, o Sol vai ter essas duas facetas que eu falei agora para você, entre o ego e a alma. Mas no mapa de cada um, ainda vai representar coisas a mais, dependendo disso tudo que eu te falei, de um mundo de coisas. Então, mas a princípio é isso, né? O Sol sendo bloqueado, a gente tem um vislumbre, mais ou menos, de como é que é quando a gente tem esses temas sobre egocentrismo, sobre propósitos mais profundos de vida. Isso tudo acaba sendo mexido, porque o eclipse ele traz uma certa instabilidade, ele traz uma certa confusão. O Rahu traz, né, Rahu e Ketu trazem confusões, trazem ilusões, trazem enganos. Mas isso tudo pode ser visto podem ser recebidos como questionamentos. Você pode até se iludir momentaneamente, porque o eclipse a gente sabe que ele é momentâneo, ele vai passar, e aquilo de repente vem na sua cabeça e você tem um insight. E às vezes você pode até, enfim, cair, ter alguma recaída, ou cair num golpe, ou alguma coisa assim, mas você tem a chance de refletir, né? O que aconteceu com você? Por que aconteceu isso com você? Como que isso aconteceu com você? Né? São essas reflexões que os eclipses podem trazer pra gente. No eclipse lunar, a gente tem uma lua cheia. Então, esse próximo eclipse, por exemplo, do dia 14 de março, a gente vai ter Ketu influenciando a lua, que vai estar cheia, e Rahu influenciando o sol. E como no eclipse lunar, a gente dá muita ênfase para a lua, porque é a lua quem vai ser, digamos que, apagada, né? Na verdade, a luz do sol não vai chegar até ela vai ser bloqueada pela Terra, pela sombra da Terra, e por alguns instantes ela vai ficar sem brilho. Bom, o eclipse lunar, ele também tem uma interpretação que é geral, que fala muito sobre as emoções, né? Porque quando a gente fala sobre a lua, a gente fala sobre a mente. A gente tem um ciclo lunar em que esse ciclo varia entre a lua nova e a lua cheia. Na lua nova a gente tem um momento de introspecção, na lua cheia a gente tem um momento de extroversão, de vivências materiais. E a gente vai estar vivendo exatamente isso. A gente vai estar no mundo, né, em plena lua cheia, quando de repente vem um eclipse, que é um fenômeno extremamente sutil, que remete a gente, que puxa a gente por um momento de introspecção. É isso que vai acontecer. A gente vai ser meio que apanhado no meio
esse momento, né, de viver o mundo, viver as experiências do mundo, e de repente a gente vai ser apanhado para não, para aqui, senta e pensa um pouco. É mais ou menos isso, tá, gente? É tudo muito sutil que acontece. E então tá, a gente vai ter coisas muito interessantes acontecendo, porque a gente está falando de uma lua cheia, que de repente ela é apanhada, essa mente ela é apanhada por um momento de introspecção que é muito profunda, que é mais profundo do que o que acontece numa lua nova. Então a gente tem alguns sintomas, digamos assim, né, como inquietação, a gente pode ter uma perda de direção momentânea, você achava que queria uma coisa, de repente você acha que quer uma coisa completamente diferente, uma confusão mental mesmo, você pode se sentir meio perdida, né, isso acontece também. E tem um significado ainda mais profundo, que é uma conclusão ou um final de ciclo, porque a gente tem, apesar de ser uma lua nova, a gente tem um eclipse, e o eclipse ele traz também alguns bons encerramentos para a nossa vida, onde algumas coisas elas acontecem e ficam realmente para trás, né? Elas acabam formando como se fosse um divisor de águas, né? Tem um eclipse e a vida que você levava antes não vai mais acontecer, ela vai ser completamente diferente, ela vai ser transformada. Não é que ela vai ser diferente assim, de repente você vai conseguir mudar tudo, mas é que você vai começar um processo de transformação, mas esse processo de transformação vem de dentro, né? A gente pode pensar que foi um evento externo, que foi um gatilho, mas na verdade essa transformação começa aqui dentro, e é assim que a gente vai começar a ciclar a nossa vida, que é um dos pontos dos eclipses também, que acontecem no mesmo local a cada 18 anos aproximadamente. Então, você pode pensar que esse eclipse que vai acontecer agora no dia 14 de março já aconteceu há 18 anos atrás. Então, pensa aí, onde é que você estava há 18 anos atrás? Como é que você estava? Com quem você estava? Como é que você era 18 anos atrás? É muito tempo. E você consegue fazer uma pequena projeção, né? Uma projeção, tá? Não é uma previsão, uma projeção de como é que vai ser, de como é que você pode sentir esse eclipse agora. Lembrando que a Chá é diferente, o período planetário é diferente, então, e a gente tem impressões, a gente tem uma perspectiva de vida diferente de 18 anos atrás, né? Não precisamos nem de períodos planetários para justificar isso. Você, de 18 anos atrás, pensava de uma maneira diferente do que você pensa hoje. Isso é normal, o ser humano foi feito para estar em constante mudança. Então, há 18 anos atrás, a gente pode ter algum insight de como é que vai ser esse próximo eclipse, mas lembre-se que você é diferente, que você está diferente e que isso também influencia.